Política, na Jovem Pan. 7h46, faltam 14 para as 8 da manhã. Boa quinta-feira para você. Vamos falar de política e, sem perder tempo, acionar o Piara Bosque, nosso comentarista sempre em cima do lance, acompanhando toda a movimentação em Santa Catarina, no cenário nacional também. Piara, bom dia, quintou, bem-vindo. Bom dia, Marcos, bom dia, Fernando, bom dia, ouvintes da Jovem Pan Joinville. Quinta-feira chegando o joguinho do Brasil amanhã. Vamos indo, semana tá indo, praticamente encaminhada. Encaminhada, né? Amanhã, meio-dia para tudo, né? O Piara, o que não pode parar e não está parando é a política, né? Ainda mais com mudança de governo, no Senado Federal, no cenário nacional, cenário estadual também. Agora, PEC da transição. Queria te perguntar o seguinte, explica para o ouvinte da Jovem Pan região de Joinville como votaram os senhores senadores de Santa Catarina em relação à PEC da transição, hein? Então, a PEC da transição, PEC do Lula, PEC do estouro do gastos, cada um chama do seu jeito, PEC do Bolsa Família, ela passou com bastante folga no Senado, até mais do que o próprio futuro governo pensava, 64 votos a 13, né, colocando um prazo de 2 anos, um estouro do teto de 145 bilhões, para pagar basicamente a promessa do Bolsa Família de R$600 com R$150 a mais para cada criança a partir de até 6 anos. É uma promessa que era uma promessa do Bolsonaro também, então alguma fórmula teria que ser feita se o Bolsonaro tivesse sido reeleito. A fórmula da transição foi esse estouro do teto de 145 bi. Aqui em Santa Catarina, os 3 senadores votaram assim, Dário Berger, do PSB, alinhado ao governo Lula, já foi o candidato que apoiou o Lula no primeiro turno, na eleição aqui, quando ele concorreu à reeleição e ficou em terceiro lugar, ele votou a favor. Votaram contra o Espiridião Amin, que sempre foi da base do Bolsonaro, da base do governo Bolsonaro, que está se encerrando, e também fez a campanha a governador dele baseado no apoio a Bolsonaro. Não colou porque o eleitor entendeu que bolsonarista era quem estava no partido do Bolsonaro. O Amin não estava, o Amin ficou em 5º lugar, mas manteve o alinhamento. Ele que votou a favor de uma emenda de outro senador que previa um estouro menor de 100 bilhões em vez de 145, aí não conseguiram fazer essa redução, ele votou contrariamente. E aí o terceiro voto, que era um voto que a gente estava com bastante expectativa, porque é uma espécie de batismo de fogo da senadora Ivete da Silveira, né, aí de Joinville, a viúva do senador Luiz Henrique da Silveira, já cumprindo o mandato no lugar do Jorginho Melo, que renunciou para estar apto para assumir o governo do estado agora em janeiro. Então, a Ivete votou também contra a PEC, né? A gente tinha muita expectativa, porque embora ela tenha feito campanha para o Bolsonaro, ela estivesse integrada à campanha do Jorginho Melo, o MDB é um partido que está sinalizando uma proximidade, uma simpatia em boa parte das suas alas em relação ao governo que vem, o governo de Lula. Inclusive, muita gente acreditou que a Ivete podia ser condicionada a ser uma espécie de... O voto da Ivete poderia ser um voto de aproximação, como é que vai fazer para aproximar o Jorginho do governo federal, e daí tem um voto lá no Senado que interessa ao PT, mas por enquanto não. A Ivete vota alinhada com o governo do atual governo, vota alinhada com a oposição, nem toda, mas até o Flávio Bolsonaro acho que votou, não chequei isso, mas o nome dele não vi entre os que votaram contra, mas até depois eu vou ver isso com atenção, mas a Ivete vota alinhada também com Joinville, que é uma cidade que maciçamente contra Lula. Então acho que dá uma senha do que a gente pode esperar do mandato da dona Ivete no Senado, Marcos. Muito bem. Fernando. O Piara, falando ainda nisso, tem aqui até o relatório, a gente passar rapidamente aqui, ó. Carlos Portinho, Carlos Viana, Eduardo Girão, Eliane Nogueira, Espiridião Amin, né? Flávio Bolsonaro, Ivete da Silveira, Laiser Martins, foram os que votaram não, né? Luiz Carlos Renzi, Marcos Rogério, isso. Marcos Duval, Maria Alves, o Oriovisto Guimarães, Plínio Valério, Rigulfi,
e o Romário, né? Foram os senadores que votaram não aí a PEC. Isso. Os senadores mais aliados ao atual governo, os mais fiéis do bolsonarismo, inclusive, claro, o Flávio, eu estava para checar essa informação, e a Ivete se alinha a eles. É uma posição que indica um pouco de como pode ser esse mandato da dona Ivete em Brasília. O Piara, agora falando um pouquinho sobre a questão de Santa Catarina, né? Que novidades você traz aí a respeito desses possíveis nomes para assumir o comando da segurança pública aqui no estado? Então, tinha um rumor muito forte de que o Silvinei Vasquez, da PRF, que ganhou uma notoriedade muito grande, tanto no dia da eleição, por causa daquelas operações que geraram umas filas enormes nas estradas lá no Nordeste, especialmente, e também pela forma tímida no início dos protestos que bloquearam rodovias depois da eleição, que o PRF demorou um pouco para atuar. Nas duas vezes ele virou alvo do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Tinha uma expectativa, uma pressão para que ele assumisse a Secretaria de Segurança Pública aqui em Santa Catarina no governo Jorginho. Seria um dos nomes que Bolsonaro gostaria que fossem abrigados aqui, ele e o Coronel Armando, que ficou de primeiro suplente de deputado federal, que não se reelegeu. Mas Coronel Armando foi escolhido para a Defesa Civil, mas o Silvinei, o Jorginho não está ignorando esse pedido. Não é um pedido que vem de Bolsonaro, pelo que eu ouço no entorno do governo Jorginho. É um pedido que vem de pessoas próximas ao Bolsonaro, mas o presidente Bolsonaro não teria feito esse pedido. Então o Jorginho está se sentindo tranquilo para ignorar. O Jorginho quer acabar com aquele conselho de segurança pública que substituiu a figura do secretário, em que tem o comandante da PM, o delegado-geral da Polícia Civil, e os chefes, o comandante do Corpo de Bombeiros Militar e o diretor-geral da Polícia Científica. Esse conselho formado por esses 4 integrantes e com um rodízio em que cada ano um manda no conselho, um preside o conselho. O Jorginho quer acabar com isso, ele quer manter essas quatro figuras como primeiro escalão, com autonomia, mas ele quer recriar a figura do secretário que faça o gerenciamento das questões que envolvem mais de uma pasta, porque ele entende que quando o tema envolve outra corporação, quem está no comando do conselho não consegue entrar com tanta força. Então a gente espera alguém de perfil mais gerencial, e não deve ser, até pelo que me disseram lá dentro, é zero a chance de que seja o Silvinei. O nome continua guardado às 7 chaves. Vamos acompanhar, monitora por aí, nos atualiza então. Piara, obrigado, boa quinta-feira, até amanhã. Até amanhã, um abraço. Um abraço.